Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Ai, sempre que... Eu sou suspeita, né? Mas sempre que eu escuto o pastor cantar, fico pensando que ele devia cantar mais vezes, né? Não é? Concordam comigo? Aí, ó. É bênção demais, né? E que Deus continue abençoando e usando a vida dele para a glória dele. E nós vamos hoje, nós temos a nossa revista da MCM. E são estudos assim maravilhosos. E esse estudo não fica para trás. É um estudo tremendo. E nós vamos estar falando hoje sobre o caminho do aperfeiçoamento. Então, não é um estudo meu. É um estudo do pastor Robson Melo. Ele é pastor em uma igreja batista em Macaé. E ele fez esse estudo e é maravilhoso. E que nós possamos estar com o nosso coração aberto para aquilo que Deus deseja falar conosco. Amém? O pastor já orou, nós vamos então iniciar. E para iniciar, nós vamos colocar aí na introdução, o nosso estudo, o aperfeiçoamento cristão, vai falar justamente sobre o amadurecimento. Eu coloquei ali uma imagem, está dando para ver aí a imagem que está ali no cantinho? Então, a gente está vendo o que ali naquela imagem? O crescimento. Aí, tá vendo? Um grão, nem sabia que era de feijão. Glória a Deus. A pessoa aqui não é muito da terra. Mas ali está mostrando, então, um processo, não é? Primeiro é uma semente, essa semente ela precisa ser plantada e essa semente ela precisa ser cuidada para que ela tenha um crescimento. Então, nós fomos feitos para crescer. Cada um de nós. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã, nós fomos feitos para crescer. Tem uma frase que diz que na vida cristã não há constância. Ou nós estamos crescendo, ou nós estamos morrendo. Então, não tem como. Tem pessoas que falam assim, eu já sou crente, há um tempão. Já sei isso tudo que está falando aí na frente. Isso já observa um coração que não está mais disposto a crescer. E, infelizmente, aqueles que não estão com o coração aberto ao crescimento do Senhor, eles estão fadados ao fracasso. Nós precisamos ter um coração ensinável, um coração disposto a crescer. E aí, o autor vai dizer justamente isso, que a vida cristã é uma experiência de crescimento constante. Então, a igreja é um organismo vivo. E assim como um organismo vivo e saudável, devemos crescer todos os dias. Né? Às vezes a gente esquece que a igreja somos nós. Nós juntos somos igrejas. Então, as pessoas são igreja. E nós precisamos nos desenvolvermos. Nós precisamos crescer constantemente. E eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Efésios 4. Efésios 4. Vai dizer assim. Nós vamos ler do 7 ao 14, que diz assim. Efésios 4. Do 7 ao 14, diz assim: Mas a cada um de nós a graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Agora aquele que ascendeu, que é senão que também descendeu primeiro às partes inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu alguns para apóstolos,
e alguns para profetas, e alguns para evangelistas, e alguns para pastores e professores, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, agitadas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E aí a gente observa que o título do nosso estudo é o caminho do aperfeiçoamento. E não tem como nós falarmos em amadurecimento se nós não falarmos em aperfeiçoamento. E aí o autor vai dizer que uma das expressões que usamos para esse crescimento cristão é aperfeiçoamento. Palavra que está ligada à ideia de buscar e de ser mais perfeito. Isto é, vivermos uma vida mais e mais parecida com a vida de Jesus e mais próxima da vontade de Deus. E esses versículos que nós acabamos de ler, nós observamos aí que o autor vai colocar algumas palavras chaves aí. Nós vamos ver, aperfeiçoamento dos santos, edificação do corpo de Cristo, homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, aumento do corpo, edificação em amor. E isso são palavras-chave para que a gente possa nos aperfeiçoarmos. Nós precisamos, como corpo de Cristo, sermos edificados. Né? E como é que nós somos edificados? Nós somos edificados quando nós estamos em casa. A palavra do Senhor vai dizer, quando você for orar, você não precisa ir para a rua como fazem os fariseus. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e você vai orar ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele vai te ouvir. Então, nós somos edificados quando nós estamos em casa, nosso quarto. Nós somos edificados quando nós estamos na igreja. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Nós precisamos estar juntos para que nós possamos crescer em edificação. Nós crescemos quando nós compartilhamos a palavra com outras pessoas. Né? A gente, na pedagogia, vai dizer que quando nós estudamos, nós aprendemos. Mas quando nós ensinamos, nós aprendemos mais ainda. E isso é muito interessante. Quando quem é professor, tia Sinalva aqui sabe muito bem, nós temos vários professores aqui, e a gente sabe que nós estudamos um assunto, e quanto mais nós ensinamos aquele assunto, mais nós aprendemos. Então, nós precisamos crescer, edificarmos uns aos outros. Mas aí o autor divide o estudo em 4 tópicos. E aí, o primeiro tópico, ele vai dizer o aperfeiçoamento e o grande desafio. E eu dividi aí alguns textos. Eu gostaria que quem ficou, por favor, com Provérbios 3:34, lesse para mim. Provérbios 3:34. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. É isso mesmo. Então, ele escarnece, ele quem? O Senhor. Escarnece dos escarnecedores. Tem uma outra versão. Alguém tem uma outra versão aí, sem ser essa palavra escarnecedores? Quem tem uma outra versão aí com a palavra? Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes.
Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Então, aí a gente tem duas palavras, escarnecedores, zombadores. Tem uma versão que vai falar dos orgulhosos, não é? Então, Deus, ele odeia os orgulhosos. Então, olha o que nós podemos dizer aqui, que Deus, Ele deseja que nós possamos ter um coração o quê? Humilde. Olha o que é que o autor vai dizer. Que o orgulho é o pai de todos os pecados. Olha o que está escrito em Tiago 4, de 1 a 6, 16. Acho que é a irmã Itana, né, irmã Itana? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Olha só que coisa, hein? Deus, ele resiste ao soberbo, ao orgulhoso, mas dá graça ao humilde. Então, o desejo do Senhor é que nós possamos ter um coração humilde. Mas muitas vezes a gente, infelizmente, aceita Cristo, mas o nosso coração ainda continua orgulhoso. A gente observa isso em algumas atitudes. Não é difícil a gente observar, conhecer pessoas que se dizem cristãs, mas quando está em um determinado estabelecimento sendo atendido, quando alguma coisa não sai da maneira como gostaria, a pessoa vira e fala assim: você sabe bem com quem você está falando? Já mostra o coração orgulhoso. Ou senão, a gente tem atitudes em casa, porque na rua é fácil a gente dizer: a paz do Senhor, irmão. Ô irmão, o senhor está precisando de alguma coisa? Ah, eu vou fazer para você, irmão. E está lá sempre com o coração disposto a servir. Aqui na igreja, do lado de fora. Mas muitas vezes, quando chega em casa, a esposa pede alguma coisa para fazer, fala: por que você não faz? Ou o esposo pede alguma coisa para a esposa fazer, e aí a esposa fala: mas tu não tem mão, não? Pode fazer. Ou os filhos, não é? Então, em casa, é que a gente tem que realmente dar testemunho de um coração transformado. Quantos casamentos estão se deteriorando por falta de gentileza? Por muitas vezes ter um coração orgulhoso, ainda com aquela de antigamente: ah não, a mulher tem que fazer tudo. O homem não pode fazer nada. Mas isso não deve ser assim. A palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos servir uns aos outros. E não está falando que isso é só na igreja, não. É aonde quer que nós estejamos. Nós precisamos ter esse coração humilde para servir. Ser gentil na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir. Nós precisamos demonstrar que nós verdadeiramente servimos a Cristo.
Então, quando fala aqui que Deus, Ele deu dons aos homens, Ele deu dons para que nós pudéssemos servir. Mas o coração orgulhoso impede que a gente sirva. É isso aqui que o autor vai dizer. Olha só o que é que... Ali nós temos o exemplo de Adão e Eva. O que é que o autor, ele diz ali? Ele vai dizer que Adão e Eva, eles foram tentados no pecado, que ele vai dizer que é o pecado, é o pai de todos os pecados, o orgulho. Quando a serpente chega para Eva e fala, Eva, olha, tá vendo? Você já prestou atenção aqui na árvore? Já viu aí a árvore? Ela fala, olha, se você comer, você será igual a Deus. Olha a imagem que eu coloquei ali. Aquela imagem representa um coração orgulhoso. A pessoa que tem um coração orgulhoso, ela se sente superior a todos. Então, Eva foi tentada com o pecado do orgulho. Você vai ser superior a Deus. Porque a gente observa qual é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que nós possamos ser iguais a Ele. Ele vai dizer que nós precisamos ser como Jesus. Ele nos criou para ser a sua imagem e semelhança. O desejo de Deus foi sempre que nós fôssemos como Ele. Que tivéssemos um coração disposto a servir, um coração disposto a amar, um coração disposto a ser obediente. Mas aí, olha, Satanás falou, Eva, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. E aí plantou no coração de Eva o desejo de ser superior a Deus. Sempre que nós queremos ser superior, nós estamos caindo no pecado do orgulho. E o Senhor condena esse tipo de atitude. Então, o orgulho é uma atitude do coração. Nós conseguimos ver os frutos do orgulho, mas só Deus conhece verdadeiramente o nosso coração. Então, nós precisamos vigiar. Como é que está o nosso coração? Será que o nosso coração está lá com essa sementinha do orgulho, em que as coisas precisam ser feitas do meu jeito? Se não forem feitas do meu jeito, não serve. Olha o orgulho. E às vezes nós estamos na liderança da igreja e às vezes nós deixamos que essa sementinha, não, eu que vou fazer, eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que fazer aquilo, não vou colocar ninguém para fazer porque ninguém faz como eu faço. Precisamos ter cuidado. Todos nós fomos chamados para servir. E nós precisamos entender, nós temos o princípio da individualidade. Ninguém é igual a ninguém. Deus nos fez únicos. E nos fez únicos com o propósito da edificação do corpo. Então, o outro realmente não vai fazer como eu faço. O outro vai fazer de maneira diferente. Porque Deus fez com que cada um de nós fôssemos singulares. Então, nós precisamos entender as particularidades e permitir que outras pessoas sirvam juntamente conosco. E aí é que vai entrar justamente o segundo tópico, que é o aperfeiçoamento e a vida em sujeição. E aí eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. E aí, todos nós aqui já fomos crianças e nós já brincamos do mestre mandou, não é? Muito bem. Nós vamos brincar. Você vai fazer apenas o que o mestre mandar. No caso, eu vou ser a mestre aqui hoje. Certo? Então, bora lá. O mestre mandou levantar a mão direita. O mestre mandou levantar a mão direita. Muito bem. Agora levanta a mão esquerda. Quem abaixou a mão direita perdeu. Eu não mandei baixar a mão direita. Não, que tá pouco. Podem abaixar as mãos, ok? O mestre mandou sentar.
Ok. Tudo bem. O mestre mandou levantar. O mestre mandou dar um passo para frente. Muito bem. O mestre mandou sentar. Dá trabalho. Teve um quase cai aí. Eu dei um passo longo. A gente observa nessa dinâmica que às vezes nós estamos com o coração disposto a servir, mas não servir completamente. Às vezes nós entendemos, colocamos, fazemos determinada coisa, mas não fazemos completamente. Fazemos pela metade, não é? Mas uma vida de obediência é uma vida completa. Olha o que está escrito em Efésios 5:22. Quem ficou com Efésios 5:22, por favor? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então aí a gente observa que esse é um mandamento que foi dado para as mulheres. Mas nós podemos fazer um paralelo com a igreja também. Olha o que é que vai dizer em 1 Samuel 15:22. Quem ficou com 1 Samuel 15:22, por favor? Samuel 15:22. Porém, Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que a obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiro. Então, o que agrada ao coração do Senhor é uma vida obediente a Ele. Então, a gente observa aí que não haverá aperfeiçoamento cristão e edificação sem obediência. Nós precisamos estar com o nosso coração disponível para obedecer. E a nossa tendência, e o autor vai dizer justamente essa, é que a nossa tendência é para sermos desobedientes. Raras são as pessoas que têm um coração que obedece tranquilamente. Normalmente nós temos um coração que tem a tendência da desobediência. E a gente está vivendo em uma sociedade onde ser rebelde está na moda. Né? Tem até séries com esse nome, Rebeldes. Então, a gente observa aí, o feminismo prega que a mulher precisa ser rebelde, que tem que fazer aquilo que dá na telha, não é? Mas nós precisamos entender que Deus, Ele deseja que nós tenhamos esse coração disposto a obedecer. E olha o que é que vai dizer Summit. Vai dizer assim: à medida que chegamos a conhecê-lo, viremos a amá-lo. À medida que o amarmos, obedeceremos a Ele. A obediência é simplesmente o conhecimento de Deus aplicado ao viver diário. Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus fala. E isso é uma questão de exercício. Às vezes o Senhor fala uma coisa simples com você. Às vezes você está saindo, não sei se já aconteceu com você. Às vezes você está saindo, esses dias aconteceu comigo. Eu ia saindo, eu ia pegar uma bolsa. E na minha mente veio, leva outra bolsa. Eu falei, mas eu podia ir com essa bolsa. Mas aí veio de novo, leva outra bolsa. E aí eu peguei a outra bolsa, eu falei, bom, vou levar a outra bolsa. Peguei a bolsa que veio na minha mente para eu levar. E levei. Quando eu cheguei na igreja, nós estávamos indo para... Estava tendo um evento da escola na igreja. E quando eu fui, que a gente chegou lá para conectar o cabo do notebook, não era compatíveis as tomadas. E a gente ficou, ai meu Deus, e agora? E aí foi na casa da pastora para poder ver se tinha um T, né? Para poder colocar lá, adaptar, e nada.
veio aquela voz no meu coração, abre a bolsa. Quando eu abri a bolsa, onde é que estava o adaptador? Eu estava com um adaptador de tomada dentro da bolsa. Então, existem coisas que às vezes a gente não precisa entender para obedecer. Mas Deus, Ele vai nos treinando nos mínimos detalhes. Às vezes, Deus fala ao seu coração. Você está na fila de um banco, ou você está numa loja e vem no seu coração. Fala de Jesus para essa pessoa. Fala de Jesus para essa pessoa. E você fica, ai meu Deus, o que é que essa pessoa vai achar de mim? Ah meu Deus, e agora? Conta-se a história que um homem estava numa praça, sentado em um banco, e o Senhor falou ao coração, ó, tá vendo aquele rapaz? Fala do meu amor para ele. Tá vendo aquele rapaz? Fala do meu amor para ele. E ele ficou, ah Deus, o que é que vai achar de mim? Eu não vou falar não. Ah, para quê, Senhor? Eu tenho vergonha, não vou fazer isso não. Ah, Senhor, eu não. Colocou muitos poréns e não falou do amor do Senhor. Quando o rapaz foi atravessar a rua, um carro pegou e o rapaz morreu. Ele perdeu a oportunidade de anunciar Jesus para aquela pessoa. Então, nós precisamos estar com o nosso coração sensível para aquilo que Deus está falando. E o Senhor vai começar a nos treinar nos mínimos detalhes. Se você se acostumar a ouvir a voz do Senhor, não vai ter dificuldade em obedecer. Mas nós precisamos ter esse relacionamento diário. Olha só, a obediência é simplesmente o conhecimento de Deus aplicado ao viver diário. Então, nós precisamos ter essa vida de submissão ao Senhor. E essa vida de submissão ao Senhor, ela nos deixa prudentes e fortes. Porque todas as vezes que nós lemos a palavra do Senhor ela vai nos dando sabedoria. E haverão coisas que a gente não vai nem precisar orar para saber se a gente pode fazer ou não fazer. Porque a palavra do Senhor, o Senhor já nos disse que nós não precisamos fazer. Não é? Nós temos um exemplo. A palavra do Senhor diz que nós devemos zelar pelo nosso bom nome. A palavra do Senhor diz que é melhor ter um bom nome. Então, se a gente ler Provérbios, a gente vai ver várias passagens que a palavra do Senhor diz que nós não devemos ficar como fiador de ninguém. Aí chega alguém lá em sua casa e fala assim, olha, eu estou precisando tanto de um dinheiro. Ai, tu não sabe, minha vida está assim. Mas olha, eu fui ali no banco, precisa de uma pessoa com bom nome. Será que você poderia avaliar? Aí você, já conhecedor da palavra, obediente à palavra, vai dizer, ô irmão, eu vou orar por você. Olha, se Deus colocar no seu coração, você tiver condições de ajudar financeiramente, você vai ajudar. Mas você não vai ser fiador dessa pessoa, porque a palavra do Senhor já disse que aquele que fica por fiador, é melhor tirar logo a capa, resolver essa situação, porque senão depois você vai sofrer. E nós temos uma amiga, isso foi lá em Cabo Verde, e ela ficou como fiadora no banco lá em Cabo Verde. E depois a pessoa começou a pagar. Quando foi um dia, ela foi na nossa casa e falou, eu gostaria de conversar com vocês, se vocês me ajudarem em oração. Eu estou muito aflita. E a gente falou, pode nos falar. Ela falou, olha, fulano de tal, mas fulano de tal, pediram para que eu fosse fiador lá no banco, e eu fui, e agora eles não querem pagar. E agora, ela não atende mais a minha ligação. Agora, eu não sei o que fazer. Está descontando do meu salário, porque era funcionária do Estado lá. Então, era uma pessoa com um bom nome, mas que emprestou o seu bom nome, e ela teve que pagar a dívida. Ela que pagou a dívida. Então, nós precisamos ter cuidado. Se a gente estiver com o coração disposto a obedecer, tem muitas coisas que nós vamos nos livrar.
né? Então, nós precisamos tomar cuidado, orar, pedir direção ao Senhor e obedecer. Tem coisas que o Senhor já colocou em sua palavra que a gente já sabe, a gente não vai errar por conta disso, né? Então, nós também, quando nós obedecemos, nós deixamos um legado. Eu gostaria, esse daí eu não distribuí, mas eu gostaria de ler. Ou o que é que vai dizer Romanos 16, 19. Quem encontrou rapidinho, por favor, lê para mim. Romanos 16, 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso que alegre a vossa obediência, que é Então, olha só. Porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Quando nós somos obedientes, nós deixamos um legado. As pessoas vão conhecer o Senhor através da nossa obediência, não é? E aí nós vamos para o terceiro. Primeiro, o orgulho, ele nos impede de nós servirmos, de nós obedecermos. Mas quando nós temos um coração obediente, nós vamos servir. Alguém ficou com Efésios 6:6. Quem encontrou, por favor, pode ler. Isso. Então, nós vamos servir não para que o pastor me veja. Ah, não, eu vou servir. Thalita pediu. Não. Thalita pediu, então, a Thalita é a esposa do pastor, eu vou. Ah, se o pastor não vai, eu também não vou. Né? Ou se não, se fulana pediu, eu vou fazer, porque é fulano. Não, nós não vamos servir por vista, nós vamos servir ao Senhor. E aí eu gostaria, por favor, de 2 voluntários, mas se não forem voluntários, eu vou pedir mesmo assim. Então é melhor se voluntariar, né? Pronto, mas não, ela já veio. Eu gostaria de 2 voluntários, por favor. Vou chamar, hein? Mirinha, por favor. E irmã Eva. Pronto, glória a Deus. Então, nós temos aqui 2 garrafas, né? Eu gostaria, por favor, que Eva servisse desse lado e que Mirinha servisse desse lado. Pode ser aí, por favor. Então, pode servir. Tem copo aqui vazio, ó. Porque... Aí, ó. Pode servir ali, ó. Eva não está conseguindo servir, não. Bora ver por quê? Podem retornar. Então, a gente observa aqui o que é que aconteceu. Por que você não conseguiu servir, Eva? Tá duro. Tá gelado, tá congelado. Mas o que é que tem aqui? Aqui tem o quê? Água. E aqui? Água. Água também. Mas qual é o problema? Tá congelado. E aqui? Líquida. Muito bem, uma salva de palmas aí, por favor, para minhas ajudantes, que Deus abençoe. Então, a gente observa aqui que nós temos aqui um vaso, ele é grande, tem a mesma coisa que tem aqui, só que aqui está empedrado. Não serviu para matar a sede das pessoas, porque estava empedrado. Esse daqui é menor, não é? Mas a água estava líquida. E ela serviu para poder matar a sede aí de quem estava com sede. Então, a gente observa que quando nós aceitamos a Cristo, se nós não estamos dispostos a servir, o nosso coração ainda está duro. O nosso coração ainda está duro. Porque o lema nosso é salvos para servir. Então, se você não está servindo,
você precisa orar e pedir ao Senhor que possa transformar o seu coração em um coração disposto a servir. Esse vasinho aqui é pequeno. Às vezes a gente pensa assim, mas eu sou tão pequeno. Você pode dar água. Você pode servir. A palavra do Senhor, Jesus vai dizer, que quem der água para um pequenino desse em meu nome, está servindo a Ele. Então, nós precisamos servir. O autor do estudo vai dizer que nós somos salvos para servir. Como homens e mulheres de Deus, nós precisamos servir. E aí, o quarto e último tópico, ele vai dizer o aperfeiçoamento em nossas lutas. Porque mesmo que nós estejamos dispostos a servir, não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Mesmo servindo, as lutas, elas vão vir. Mas aí nós precisamos entender, e aí eu gostaria que quem tivesse com Efésios 6,6, ou Efésios 6,6 não, Tiago 4,1, então, a Bíblia vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, contra poderes e potestades, né, no mundo espiritual. Às vezes, a gente acha que só tem o aqui e o agora, não é? Mas o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico. E aí o autor vai dizer que muitas lutas, dessas externas e internas que nós passamos, elas são provocadas, não, pode deixar aí onde estava, por favor. A origem de todas as lutas, sejam elas externas ou internas, físicas, materiais ou espirituais, com certeza está na rebeldia, na desobediência contra Deus, né? Então, a gente precisa entender que nós temos lutas espirituais e lutas físicas. Mas se nós estamos em rebeldia contra Deus, aí a gente vai passar por estas provas sem dar glória a Ele, né? E vai ficar murmurando. Então, nós precisamos estar atentos e entender que nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. Para que nós possamos estar alertas e compreender. Tem coisas que nós sabemos que é o inimigo que está ali agindo. É o inimigo que está agindo. Eu lembro que quando eu estava em um evangelismo, em uma comunidade no Rio de Janeiro, nós estávamos em uma comunidade muito perigosa. E nós estávamos apresentando uma peça de teatro. E veio um homem bêbado. E a gente apresentando uma peça chamada Kumbaya. E esse homem bêbado começou a entrar no meio da gente, a gente apresentando o teatro. E isso a gente estava ao redor, com muitas pessoas armadas. E aquele bêbado estava lá perturbando a apresentação. O nosso líder chegou do lado assim do bêbado. Falou, está repreendido em nome de Jesus. O bêbado saiu dali na mesma hora. Então, tem coisas que acontecem que a gente precisa entender, que nós precisamos estar na posição e saber que é o inimigo, que nós vamos orar, que nós vamos repreender. A palavra do Senhor nos diz que nós temos autoridade. Então, para isso, nós precisamos estar sensíveis e com um relacionamento com Deus. Porque a gente já viu também pessoas que não estavam com um relacionamento com Deus, que foram expulsar ali o demônio pegou e ó. Então, nós precisamos desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. E isso vai nos dar discernimento do que realmente nós precisamos fazer. E essa intimidade com Deus vem com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra, com uma atitude de vigilância. Então, nós precisamos ter esse relacionamento com Deus. Olha o que vai dizer Sherman.
uma coisa que eu gostaria de colocar na cabeça de cada crente é este fato: nossa batalha é constante. Essa guerra está sendo travada 24 horas por dia, 7 dias por semana e 52 semanas no ano. Satanás não tira folga nos fins de semana, nem nos feriados, e nunca adoece. E isso para dizer para a gente que nós precisamos, como diz o nosso pastor, vigiar todos os dias. Estar alertas. Nós vimos aí em Tiago que nós enfrentamos uma batalha diária. E nós precisamos estar com o coração assim, disposto a obedecer ao Senhor. Para nós irmos para casa, nós precisamos entender que o caminho do aperfeiçoamento, para o caminho do aperfeiçoamento, nós precisamos vencer o orgulho com uma vida de humildade, vencer a desobediência com uma vida de submissão, vencer a preguiça com uma vida de serviço, vencer nossas lutas com uma vida de intimidade com Deus. Amém? Então, nós vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos guie por esse caminho do aperfeiçoamento, todos os dias. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor nos escolheu. O Senhor, Deus, nos separou para que nós pudéssemos glorificar o Teu nome. E obrigada, Deus, pelo privilégio de estarmos aqui. Ó Deus, quer seja na igreja, quer seja, Senhor, em visitas com a MCM, com os homens, quer seja, Deus, no PGM, com os jovens. O Senhor tem nos dado oportunidade para que nós possamos trilhar esse caminho do aperfeiçoamento, para que nós possamos, ó Deus, chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus. Por isso, nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que de nós mesmos, ó Deus, muitas vezes nós queremos fazer aquilo que a nossa carne almeja. Às vezes, Senhor, é dia de vir para a Tua casa, para Te adorar, e o cansaço acaba vencendo. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nos capacita para dizer não a nós mesmos e trilharmos, ó Deus, em louvor, em gratidão, em adoração ao Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer. Que nós possamos, ó Deus, ser testemunhas vivas do Senhor, aonde quer que nós estejamos, para que somente o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Que nós possamos ser praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes. Então vamos orar. Uma vez mais, os avós, Deus abençoe grandemente e feliz dias para vocês. Espero que vocês tenham ganhado muitos presentes dos netos de vocês, né? Se você não tem neto e quiser presentear algum avô, eis-me aqui. Brincadeira, viu? Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo passados aqui. Obrigado pela Tua palavra preciosa que nós ouvimos nesta noite. Somos desafiados a um crescimento constante, Senhor. E nós precisamos que o Senhor nos ajude, porque sozinho nós não haveremos de conseguir, Senhor. Por causa do pecado, por causa da dureza do coração, por causa, Senhor Jesus, de outras coisas que nós colocamos como prioridade em nossas vidas. E se não for o Senhor por nós, jamais haveremos de conseguir agradar o Senhor. Por isso, perdoe-nos, Deus. Perdoe-nos quando nos falta humildade, perdoe-nos quando nos falta o desejo de crescer, perdoe-nos, Deus, quando nos falta tudo aquilo que nós aprendemos nesta noite. E nos ajuda, Senhor, que a nossa vida possa ser realmente um reflexo de alguém que já foi salvo em Cristo Jesus. Nos capacita a viver desta forma. Guarda a Tua igreja, leva-nos às nossas casas
livra-nos de todo perigo, de todo mal, nos conceda uma noite de descanso, de refrigério, de fortaleza, de maneira que nós possamos continuar a semana glorificando o Senhor com as nossas ações, Pai. Seu Deus, com os nossos irmãos que não puderam vir nesta noite, rogamos a paz e a bênção do Senhor sobre cada um deles, Deus amado. E queremos abençoar a vida dos avós também da nossa igreja. Em nome de Jesus nós oramos, agradecendo o Senhor pela vida dos irmãos que ofertaram e dizimaram nesta noite, rogando do Senhor a bênção sobre a vida da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja no nosso meio e em nós hoje e sempre. Amém.